O que é uma política pública? Vivemos em sociedades que estão cheias de problemas. Imaginemos problemas tais como a degradação ambiental, o acesso insuficiente a serviços de saúde, o analfabetismo, o aumento de casos de doenças infecto-contagiosas, a falta de tratamento de água para o consumo humano, o lixão e o esgoto a céu aberto. Quando essas questões são percebidas pelas pessoas como amplamente inaceitáveis e que, portanto, devem exigir intervenção para a sua solução, temos um problema público. A política pública é o que os funcionários públicos dentro do governo e, por extensão, os cidadãos que eles representam, escolhem fazer ou não fazer em relação a problemas públicos. Portanto, problemas públicos exigem políticas públicas para a sua solução. Muitas vezes usamos as políticas públicas como instrumentos que nos ajudam a regular e direcionar o comportamento humano em direções aceitáveis, estabelecendo intenções, objetivos, planos ou propostas, programas e tomando decisões ou fazendo escolhas. Esses elementos da política pública podem ser encontrados em muitas expressões legais diferentes, como leis, ordens executivas, regulamentações e decisões judiciais. Mas tanto as declarações legais quanto as ações dos formuladores de políticas podem definir o que é a política pública em um determinado momento. Se formos buscar um conceito geral, a política pública pode ser definida como um curso de ação do governo em resposta a problemas públicos. O Estado em ação, na célebre formulação de Joubert e Miller. Para Dye, a política pública é tudo aquilo que os governos escolhem fazer ou não fazer. Com essa concepção, a política pública também passa a significar a omissão ou a negligência. O governo que não toma uma atitude pública sobre determinado problema também faz política. Não fazer nada em relação a um problema também é uma forma de política pública. A política pública está associada a objetivos e meios de política formalmente aprovados, bem como as regulamentações e práticas das agências que implementam programas. Ao definir dessa forma a política pública, nós estamos enfatizando o comportamento real das agências e autoridades executoras, e não apenas as declarações formais de objetivos e meios de política encontradas em leis e outras expressões da política governamental. Essa visão significa que os estudiosos de políticas públicas precisam buscar informações que possam revelar o que a política pública realmente é em qualquer momento dado. Qualquer nível de governo, por exemplo, uma federação, nível federal, estadual ou local, pode estar envolvido em um esforço político específico porque os problemas sociais e a demanda pública por ação nele se manifestam do nível local ao nível nacional. No nível local, escolas públicas com desempenho insatisfatório, altas taxas de criminalidade, rodovias congestionadas ou poluição do ar podem atrair atenção suficiente para estimular a sociedade e o governo a encontrar soluções. No nível nacional, por exemplo, a preocupação com acesso desigual aos serviços de saúde pode mobilizar formuladores de políticas e levar ao desenvolvimento de uma política pública. Independentemente do nível de governo, os defensores de ações políticas buscam uma multiplicidade de objetivos que também afetam todos os membros da sociedade. Para leis que regem o comportamento pessoal, como limites de velocidade, as políticas visam restringir o comportamento individual como uma maneira de proteger vidas ou prevenir lesões e danos materiais. Ou seja, o objetivo é promover o bem-estar público ou o bem comum. Depois que o governo promulga as leis, as políticas públicas também afetam como os serviços são prestados,
como proteção policial, educação pública, manutenção de rodovias e pontes ou defesa nacional. Pagamentos diretos do governo são outra forma de política pública e eles afetam a vida das pessoas no nível individual e social. Pagamentos da Previdência Social para idosos, por exemplo, subsídios agrícolas para agricultores e bolsas de pesquisa para universidades sustentam o bem-estar individual e coletivo a longo prazo. Políticas públicas refletem não apenas os valores mais importantes da sociedade, mas também os conflitos entre esses valores. As políticas representam qual de muitos valores diferentes recebe a maior prioridade em qualquer decisão dada. David Easton capturou essa visão em sua observação frequentemente mencionada de que a política pública é a alocação autoritária de valores para uma sociedade. O que Easton queria dizer é que as ações dos formuladores de políticas podem determinar de maneira definitiva e com a força da lei qual dos diferentes e às vezes conflitantes valores da sociedade prevalecerá. Exemplos podem ser encontrados em quase todas as áreas da vida. O governo federal deve implementar um imposto sobre o carbono na indústria para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e abordar preocupações com a saúde e as mudanças climáticas, mesmo que isso aumente o custo dos produtos? O governo deve continuar reconhecendo o direito de uma mulher escolher fazer um aborto ou deve restringir a escolha e, em vez disso, promover os direitos do feto? Porque a política pública muitas vezes lida com perguntas difíceis como essas, refletindo conflitos sobre valores humanos fundamentais, as políticas públicas resultantes afetarão as vidas das pessoas. Por fim, cabe ressaltar que as políticas públicas e os debates sobre elas mudam continuamente. Em contraste, aqueles que aprendem os princípios básicos da formulação de políticas e da análise de políticas terão uma compreensão melhor do motivo pelo qual os governos tomam suas decisões e estarão mais aptos a identificar as forças e fraquezas nas políticas atuais, bem como nas propostas para alterá-las. Indivíduos podem aplicar essas habilidades à ampla gama de problemas enfrentados por todos como cidadãos e em suas vidas e carreiras profissionais.